Olá, seja bem-vindo. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais um exercício de cálculo. Um exercício de cálculo do livro do James Stewart, Cálculo Volume 2. O exercício ele diz o seguinte: um tanque contém 1000 litros de água salgada com 15 quilos de sal dissolvido. A água pura entra no tanque a uma taxa de 10 litros por minuto. A solução é mantida bem misturada e escoa do tanque a mesma taxa. Quanto sal há no tanque após 3 minutos? E letra B, após 20 minutos. Bem, perceba que é um exercício que envolve uma situação conhecida, né? Que é o exercício da solução salina, que resolve por uma equação diferencial. No caso, o que nós queremos aqui, o nosso objetivo, né? Quando ele pergunta quanto sal há no tanque após 3 minutos, o objetivo é calcular uma função, encontrar uma função Q de T, que dá a quantidade de sal no tanque após 3 minutos. Lembra que a quantidade de sal no tanque após 3 minutos é uma função do tempo, e nós tiramos daí uma derivada, né, que é a derivada de Q em relação a T. A derivada da quantidade de sal no tanque em relação ao tempo T. Como que nós interpretamos essa derivada? A derivada é interpretada como sendo a taxa de variação da quantidade de sal no tanque no instante T por unidade de tempo T. E essa taxa de variação, essa variação da quantidade de sal no tanque, depende da quantidade de sal que entra menos a quantidade de sal que sai. Se entra menos sal do que sai, a quantidade de sal no tanque diminui. Se entra mais sal do que sai, a quantidade de sal no tanque aumenta. No nosso caso, né, e aí nós temos que atentar aí para as unidades de medida, nós temos que entram, né? O exercício fala, um tanque contém 1000 litros de água salgada com 15 quilos de sal dissolvido. A água pura entra no tanque. Então, a água pura, ela não tem sal. Então, entram 0 quilos de sal por litro. Essa é a concentração de sal na água que entra. A água é pura, ela tem 0 quilos de sal por litro. E entram 10 litros. Perceba que nós temos que observar que as unidades de medida são importantes, né? O litro aqui cancela com o litro aqui. Então, nós temos 0 vezes 10 quilos de sal que entra. E quanto sai? Perceba que não é no instante t igual a zero que nós estamos avaliando. Nós estamos avaliando no instante t qualquer. Como a quantidade de sal é variável, a quantidade de sal é função de t. Então, a quantidade de sal é variável e a concentração de sal na água que sai depende da quantidade de sal que tem naquele instante de tempo. Então, a concentração de sal, quantos quilos de sal por litro tem na água que sai, é a quantidade de sal que tem no tanque dividido por 1000. Por quê? Porque entram 10 litros e saem 10 litros, então mantém sempre 1000 litros nesse tanque. Então, quanto de sal que tem no tanque naquele instante, dividido por 1000, vai dar quantos quilos de sal por litro tem na água que sai. Como saem também 10 litros, então eu tenho Q de T dividido por 1000 kg por litro, vezes 10 litros é a quantidade de sal que sai. A quantidade de sal que entra menos a quantidade de sal que sai é a variação da quantidade de sal no tanque. Também a questão das unidades de medida, né? Então, L daqui, cancelo L daqui, e nós temos aí a seguinte continha. 0 vezes 10 quilos de sal que entram, menos Q de T dividido por 1000 vezes 10 quilos de sal que saem. Fazendo as contas, né? A nossa taxa de variação da quantidade de sal em relação ao tempo, a derivada de Q em relação a T, é menos Q de T dividido por 1000 vezes 10, ou menos Q de T dividido por 100, né? Já que nós podemos simplificar. Então, essa é a nossa equação diferencial associada a esse exercício. O que nós vamos fazer é resolver essa equaçãozinha. Resolvendo essa equaçãozinha, nós temos. Perceba que nós podemos fazer uma separação de variáveis aqui, deixando de um lado a variável Q, do outro lado a variável T. Basta observar que aqui é um produto, né? Então troca Q de T e dt. Então nós temos D de Q dividido por Q igual a dt menos dt sobre 100. Aplica a integral, nós já separamos as variáveis, né? Então nós temos a variável Q, então faz uma integral em relação a Q, uma integral em relação a T, e a integral em relação a Q é um caso de aplicação da integral de 1 sobre u du,
que é o ln de u. Lembra, integral de dq sobre q é equivalente à integral de 1 sobre u du, que é o ln de u, logaritmo natural de u. Fazendo isso na nossa primeira integral, nós temos que o ln de q mais a constante c da primeira integral é igual a... Aqui nós temos uma constante, menos 1 sobre 100. Essa constante, ela sai da integral. Então, menos 1 sobre 100, integral de dt. A integral é o antidiferencial, então a integral cancela o diferencial. Então, resolvendo essa integralzinha, né, integral de dt, t mais c2. Aplica a distributiva. Menos 1 sobre 100 vezes t, menos t sobre 100. Menos 1 sobre 100 vezes c2. Então, uma constante vezes uma constante, continua sendo uma constante. Então, nós mantive aqui a constante C2. Vamos trabalhar um pouquinho com essas constantes. C2 menos C1 é uma constante que nós vamos chamar de C. O que nós temos aqui? Nós temos o logaritmo natural de Q, que é igual a menos T sobre 100 mais C. Lembra que logaritmo natural é o log na base E de Q elevado a T. E pela definição de logaritmo, E elevado a menos t sobre 100 mais c é igual a q. Então, nós temos uma igualdade, né? Q igual a e elevado a menos t sobre 100 mais c. Vamos resolver agora essa equaçãozinha, né? Falta achar aí o valor das constantes. Tem uma constante ali que nós ainda não descobrimos. Vamos trabalhar com ela um pouco. Lembra que aqui é um produto de potência de mesma base, né? Produto de potência de mesma base. Você conserva a base, soma os expoentes, menos t sobre 100 mais c, que é o que nós temos aqui, só foi separado. Agora, e elevado a c é uma constante. Lembra que e é uma constante, é o número de Euler, 2,7182, elevado a uma outra constante, resulta em uma constante que nós vamos chamar de k. E com isso, nós temos que q de t é igual a k vezes z elevado a menos t sobre 100. Para descobrir o valor de K, nós precisamos de informações, né? Informações, dados iniciais do problema. Perceba que ele diz que um tanque contém 1000 litros de água com 15 quilos de sal. Então, quando T é igual a zero, no instante em que se abre aí a torneira e começa a entrar água pura no tanque, quando T é igual a zero, a quantidade de sal no tanque para T igual a zero é 15. Nós substituirmos Q de T por 15, T por zero, nós vamos ter que 15 é igual a k vezes e elevado a menos 0 sobre 100. Ou k, né? Lembra que menos 0 sobre 100 é 0, e elevado a 0 é 1, 1 vezes k é o próprio k, então k é igual a 15. Com isso, nós resolvemos a letra A. Na letra A, q de t é igual a 15 vezes e elevado a menos t sobre 100. Falta resolver a letra B. E após 20 minutos? Após 20 minutos, basta fazer T igual a 20, né? Vamos descobrir a quantidade de sal no tanque após 20 minutos. Se nós jogarmos T igual a 20 na nossa equação, né? Jogando T igual a 20 aqui, nós vamos ter que Q de T igual a 20 é 15 vezes E elevado a menos 20 sobre 100. Ou 15 vezes E elevado a menos 2 décimos. Usando aí uma calculadora científica, E elevado a menos 2 décimos é aproximadamente 0,8187 vezes 15. Então, Q de T igual a 20 é aproximadamente 12,28 quilos de sal no tanque após 20 minutos. Então, temos aí um exemplo de um problema da solução salina, que envolve uma equação diferencial, que é a taxa de variação de sal no tanque, e cuja resposta, cuja solução dessa equação diferencial envolveu simplesmente uma separação de variáveis. Espero que tenha entendido aí a resolução, tenha gostado. Se gostou, curta, compartilhe, ajude o canal a crescer e se inscreva, que é muito importante.